Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a Gladys Albuquerque, formada em administração em 2013, e a Gladys hoje está comandando já um negócio que todos vocês conhecem, o Center Box, um supermercado de família que ela agora está à frente e vai compartilhar conosco as histórias do tempo da universidade e como profissional. Gladys, que alegria ter você aqui! Professor, uma honra revê-la, estar aqui nesse ambiente maravilhoso da UFC. É muito agradável voltar à casa da gente, né? Tão bom, né? Esse jardim tão lindo. Gladys, quase 10 anos de formada. E ainda me lembro dos pãezinhos gostosos que a gente comia em sala e ficava sonhando. Me conta, Gladys, como foi na universidade, né, sua história no curso de administração e depois, né, sua vida profissional já como empresária, né, acompanhando seu pai no supermercado. Na minha infância, eu já queria ser administradora. Não sabia nem o que era administração, mas eu queria ser administradora. Minha irmã mais velha também fez administração. Então, me ensinaram que a administração era o curso que a empresa familiar, os donos de negócio deveriam fazer. Então, desde a minha época de colégio, eu já me dediquei a estudar para fazer administração. E foi uma experiência muito maravilhosa. Eu sempre trabalhei na empresa. Desde 12, 13 anos de idade eu ia. Nem que fosse só para separar dinheiro, contar dinheiro. Mas, querendo ou não, era um compromisso, uma obrigação. Então, eu cresci lá dentro. Cresci como pessoa, como profissional. E a UFC ela veio complementar muito isso daí. Eu digo que a minha experiência na empresa fazia com que eu compreendesse muito rápido o que estava rolando em sala de aula. Então, quando a gente escutava um case, quando resolvia um exercício, ou até mesmo quando a gente fazia uma DRE, eu já tinha contato com isso aí antes. Então, para mim era muito mais fácil, mais prático aprender, porque eu já tinha uma noção prévia. Como é que você sente a relação entre teoria e prática? Quer dizer, como é a teoria na prática? Eu acredito que existe uma proximidade, embora eu acho que ela deveria ser muito maior. Então, semana passada eu estava num evento que tinha lá grandes consultores da cidade. E você vê eles falando sobre estratégia, planejamento estratégico. E algumas coisas que eu estudei na nossa época de faculdade e que esses caras estão vendendo agora, 10 anos depois. Não que eles não estivessem vendendo antes, mas eu sei que já tem muita coisa nova sendo estudada e ainda não está acessível. Digamos, eu quero contratar uma consultoria hoje para ajudar aqui no meu planejamento estratégico da empresa. Eu sei que os métodos que eles utilizam não necessariamente são os mais novos. E aí a gente vai ter também consultoria de todos os tipos, das mais antigas e das mais novas. Mas eu acho legal porque eu consigo ter esse senso crítico hoje. Então, como eu passei muito tempo aqui, depois aqui já fiz 2 MBAs, eu tento estar atualizada para saber o que é que tem de novo. Mas tem um delay aí de alguns anos. E isso eu acho que poderia ter uma proximidade muito maior. Falando em novidade, como é que você percebe esse consumidor hoje, né? Que esse consumidor é o cara do marketing digital, ele é aquele que compra online e você tem loja, né? Então, assim, e como é essa relação do virtual e do presencial? Quais são as sutilezas do comportamento desse consumidor hoje que você percebe no seu dia a dia? Ele é um consumidorzinho bem nervoso. Eu acho que é a nossa geração, né? As novas gerações vão vindo com menos paciência, menos tolerância, e você tem que ser cada vez melhor, mais excelente para poder atender melhor esse cara. A gente conseguiu, né? Durante a pandemia, a gente já tinha um app, então a gente teve que fazer um investimento maior, aumentar a estrutura, abrir mais lojas, conseguir atender o pessoal. Nossa comunicação ela é digital, ela é online e offline.
A gente fala muito, meios digitais, Instagram, Google Ads, tudo mais, mas a gente não pode perder o tato do offline. Eu não consigo tirar o encarte impresso ainda da minha loja. Então, você chega no supermercado, você quer saber o que está em oferta e você ainda tem aquela sensação de pegar o encarte. Então, a gente tem que se atualizar, tem que entender o que é novo, para onde o mercado está indo, mas a gente não pode esquecer que nem todo mundo está disposto a mudar agora. Pode ser que daqui a 5 anos eu esteja sentada aqui com a senhora falando que eu tirei todos os encartes impressos da loja. Mas hoje ainda não é uma realidade. E a gente precisa ter esse tato e não simplesmente sair correndo, feito um louco, e vamos tirar tudo que é papel. Digitalizar tudo, às vezes não acessam alguns grupos muito específicos, né? Gladys, como é a história do Center Box? Ixi, a história do Center Box. Professora, meu pai era caminhoneiro nessa época. Meu tio tinha 5 filhos. Ele que fundou a empresa, junto com a minha mãe. Ele tinha um armazém. E aí, quando os filhos dele já estavam numa certa idade, ele disse assim: Leda, esses meninos estão em casa sem fazer nada. Vamos colocar um mercadinho para eles trabalharem. 5 crianças. Aí minha mãe: Ariston, você tá doido? Não, Leda, tu cuida, tu toca. Se tu precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, minha mãe começou o negócio antes do meu pai, né? Hoje a gente pensa muito nele, no seu Gerardo, beijo, pai. Mas ela começou, e aí com pouco tempo o negócio começou a dar certo, e aí a gente sentiu a necessidade de meu pai largar a estrada e ir para dentro do negócio. Meu tio tinha carreta, e nessa época ele trocou a carreta em carne de lata. Diz a minha mãe que foi a carne de lata que ela vendeu mais felicidade na vida dela, porque, enfim, meu pai estava ficando dentro de casa. Então, aí começou a nossa história de varejo. Isso em 84. Então, surgiu lá como Mercadinho Belém, porque meu pai fazia a rota Fortaleza-Belém. Então, depois a gente foi para Superbox, aí quando foi registrar a marca, Superbox já era registrado. Aí mudamos para o nome Center Box. E começou em Fortaleza? Em Fortaleza, lá no João 23. A primeira loja da gente é lá. Hoje são quantas lojas? Hoje nós temos 14 lojas, vamos abrir ainda um esse ano em formato de atacarejo, nossa primeira loja nesse formato. Temos um atacado distribuidor, temos uma indústria de panificação perfeita, convido a senhora a conhecer. E é isso, um CD no Maracanaú próprio, com uma capacidade para a gente crescer bastante ainda. Então eu digo que a gente cresce de uma forma muito sustentável. Eu tenho certeza que o que a gente está construindo hoje vai durar por muitos anos, até porque na gestão da empresa também está organizado, né? Tem a minha irmã mais velha que cuida da parte administrativa, eu cuido da parte comercial, meu pai está lá na frente de tudo, ainda manda e desmanda em tudo, quem toca o negócio ainda é ele, mas a gente está se preparando. Porque a gente sabe que tem que estar preparado, né? Tem que estar, os desafios são muitos, né? E era essa pergunta: quais são os maiores desafios do dia a dia do gestor dentro de um varejo? Professora, eu acredito que você ter que ser visionário e, ao mesmo tempo, ter que ter o pé no chão. Então, você tem uma ideia, você quer executar, mas você encontra vários obstáculos e você tem que cobrar o pênalti e correr para o outro lado para defender o pênalti. Então, é complicado, graças a Deus que a nossa gestão é bem compartilhada. Então, a gente se permite um sonhar mais, o outro segurar mais. Então, a gente consegue discutir e tentar chegar numa melhor ideia, no melhor projeto. Mas será um grande desafio lá na frente. Porque alguém precisa ter a visão de que vamos abrir um negócio aqui. Quando meu pai me mostra um terreno, ele diz assim: minha filha, o que você acha desse terreno? Aí eu já penso logo: meu Deus do céu, quantos milhões? Não, e para construir? Não, e aqui tem quantos supermercados ao redor? E quando você olha, tem 10. A coisa mais fácil do mundo é encontrar supermercado em Fortaleza, está quase igual a farmácia. Então a gente fica com um medo muito grande. Beleza, se eu for abrir onde não tem supermercado, onde é que eu vou abrir? Também não deve ter gente. Então tem que ir para cima, não tem opção. E às vezes falta essa coragem da gente que é mais novo, né? O mais velho já tem mais experiência, tem mais segurança. Mas, ao mesmo tempo, o mais novo também, ele que tem a força para ir lá executar e tocar o projeto. Então, é um misto muito grande. Eu tenho um prazer muito grande de ainda estar trabalhando com meu pai. Mas é desafiador. Ainda mais como fundador. O fundador ele é sempre mais apegado
algumas normas, procedimentos dentro da empresa. E a gente fica tentando ganhar nosso espaço, comendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Eu tenho certeza que tem hora que meu pai olha assim e diz assim, pô, que massa, eu tenho 2 filhas dentro do negócio que tocam muito bem, mas eu tenho certeza que tem hora que ele olha assim e diz assim, meu Deus do céu, essas meninas estão querendo mandar mais do que eu. Então, um duelo muito proveitoso para a empresa. A gente briga em reunião e tudo mais, mas no final a gente olha assim um para o outro assim, a gente está discutindo porque a gente quer o melhor da empresa. Então, eu estou defendendo o meu ponto de vista, você está defendendo o seu. E a gente foi criado assim, tentando defender nosso ponto de vista. Então, eu não tenho receio nenhum de expressar minha opinião e de dizer eu não concordo, ou eu concordo por isso, por isso, por isso. E eu acho que isso faz parte do nosso crescimento, é uma demonstração de maturidade também, né? E os autores de estratégia, sabe, eles dizem que no impasse, o pior caminho é a votação. O melhor é a discussão. Você tem que esgotar todos os argumentos, porque na hora que o conselho resolver optar por um caminho ou outro, aquilo está defendido, os riscos estão calculados e você pode gerenciar melhor as incertezas que vêm aí, né? Gladys, na hora que você estava falando em olhar para um terreno e dizer, eu vou montar um supermercado. Bom, mas tem 10 em volta. Mas também se eu for para um lugar que não tem ninguém, provavelmente é porque o lugar não é bom, a não ser que eu seja muito desbravador. Mas pegando esse mercado de concorrência, onde estão os diferenciais hoje de um supermercado? Onde estão hoje os seus diferenciais? Tá difícil diferenciar no nosso mercado, né? A gente tem alguns supermercados que tentam se diferenciar pelo preço, outros pela entrega de qualidade. Se a gente fosse fazer uma análise, eu iria dizer que a gente está no oceano vermelho, né? Mas eu acredito que a gente precisa entregar um preço justo. Eu digo muito que o nosso posicionamento você não vai escutar ninguém dizendo que o Centerbox é caro. Você pode até escutar alguém dizendo que ele é o mais barato. Eu não quero necessariamente ser o mais barato, eu quero ter um preço regular, um preço justo e entregar o máximo de qualidade que eu consigo entregar. Tentar ter um atendimento, um produto, uma variedade. Como a gente está espalhado na cidade, eu digo que alguns objetivos são mais facilmente atingidos em algumas lojas do que em outras. Exemplo, eu tenho uma loja na Caucaia. Lá, a minha variedade é excelente para o meu cliente da Caucaia. Talvez para a minha loja na Santos Dumont, eu já não seja vista como um diferencial de variedade. Mas lá no Genibaú, antigamente a loja do Genibaú era o shopping do bairro. Então, quando eu chego numa região, dependendo da região que a gente trabalha, a gente tem o nosso diferencial por loja até mesmo. Então, hoje a gente tem essa nossa parte de e-commerce, delivery, muito bem estruturado. Eu não vou dizer aqui que eu sou o melhor, mas se eu não sou a melhor, eu sou uma das melhores, pode ter certeza. Melhor até do que os 2, 3 maiores supermercadistas do estado. Então, eu acho que a gente está atento a isso. Nosso relacionamento comercial é muito bom. Meu pai vem deixando um legado muito bom. Onde eu chego, as pessoas me tratam bem sem nem me conhecer. Só por eu ser filha dele. E eu disse assim, isso é um fardo muito grande que a gente carrega e que dá prazer. E eu tenho que construir isso junto com ele. Já está na época das pessoas terem que gostar de mim pelo que eu sou. Mas as portas se abrem por eu ser filha de quem eu sou. É tão bacana, né, esse reconhecimento. Eu acho que a maior herança que a gente recebe da família, dos pais, é isso, né? É o nome, é o respeito. Esse mercado, realmente, ele é muito competitivo e realmente o delivery tem, né, ganhado muita expressão, mas a experiência de loja dentro do supermercado tem se tornado uma coisa encantadora, né? Hoje você entra no supermercado para tomar um café, para almoçar, para ficar, para ler um livro, né? Ele virou um espaço de convivência, né? E a conveniência da localização. Eu sou suspeita de falar, porque toda dona de casa, a maioria, né, não gosta de supermercado. Eu amo supermercado. Talvez eu compre mais online, aquelas comprinhas mais commodities, né? O coentro, a cebola, aquilo ali a gente pede. Agora, ir lá, escolher um bom vinho, um queijo, né? Uma coisa... Eu digo que esse consumidor
do futuro, ele não é online, ele não é offline, ele é misto, ele é híbrido. Você vai comprar pelo online numa semana que você está mais aperreada, que você já sabe mais ou menos o que você quer, mas você não vai deixar de ir algumas vezes no mês para passear, para ver a novidade. Você sentar na rotisserie e pedir um cafezinho com leite, que não tem perigo de eu ir na loja da Conceito e não pedir um café com leite, porque eu amo café com leite de lá. Então, isso não vai deixar de existir. A padaria, você vê um donut, um sonho, um bolo, uma novidade, você vai querer provar. Então, isso, a experiência da loja que vai trazer. Mas a gente tem que ir se adaptando, entender que o cliente ele vai menos vezes na loja física, mas porque ele também está me comprando no online. E aí no online a minha concorrência ela explode, né? Eu tenho um Amazon, eu tenho Americanas, eu tenho players nacionais, mundiais concorrendo comigo. Então é aí que eu tenho que me reinventar. O contato ainda continua sendo o grande diferencial, né? Especialmente, assim, eu diria no Brasil, no Nordeste, a gente é muito tátil, a gente é muito de contato, a gente é muito de bater papo, né? Encontra o pessoal no check-out, você conversa com a, com a moça do rapaz que está lá no balcão. E a relação com os fornecedores? Como é que fica essa questão da logística? Como é que foi essa dificuldade que vocês viveram nos 2 anos de pandemia? Graças a Deus, nosso relacionamento é muito bom. A gente trabalhou no CD dia de sábado, dia de domingo. Dia de sábado não é dia de recebimento lá. A gente abriu várias exceções. Então, acho que a nossa equipe estava preparada e muito empenhada em resolver, em estar lá. Minha equipe de logística foi, assim, excepcional. Eu só tenho a agradecer, inclusive agradeci para eles na época, porque realmente a gente deu nó em pingo d'água. E a gente conseguiu ter todos os produtos na loja. A única coisa que faltou, de fato, foi álcool. No começo da pandemia, realmente faltou em todo lugar. Mas o resto, a gente conseguiu manter o abastecimento. Agora, não nos moldes que a gente tinha. Alguns itens a gente teve que limitar, outros a gente teve que abrir exceção de recebimento, de entrega para a loja. E assim, com muita força, garra, a gente conseguiu manter as lojas muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Olhando para a sua câmera ali, o que você pode aconselhar a quem ainda está na faculdade? Para você que ainda está na faculdade, eu digo, não perca tempo. Tente fazer tudo que você pode fazer no tempo que você tem, faça o máximo que der. Esteja na faculdade, mas procure um estágio, procure um emprego, se dedique. Se for preciso começar de baixo, como a grande maioria, comece, porque lá é onde as coisas acontecem, onde você de fato vai aprender e colocar em prática o que você está vendo na faculdade. Nenhum gestor vai contratar você depois que você se formar, lhe dando um cargo estratégico, dizendo que toma de conta da minha empresa. Isso não existe nem na empresa familiar, quem dirá numa empresa não familiar. Então, trabalhe, conquiste seu espaço, tente colocar em prática o que você vê na faculdade, enxergue dentro da sua empresa onde você trabalha o que você está vendo na faculdade e faça esse intercâmbio. Para mim, isso daí é sem preço, é o que você pode fazer nesse momento. E esteja antenado. Eu estou vendo aqui um curso online, a gente tem uma variedade absurda de cursos online gratuitos, então aproveite. Você está na época que você tem mais tempo para isso, para estudar, para se dedicar. Então, bora tirar essa bunda da cadeira e vamos produzir, meu povo. Boa! Gostei. Me diz como foi só a tua trajetória dentro do Center Box. Você disse que ia lá, nem que fosse só para contar dinheiro, e aí depois como foram os setores pelos quais você passou? Pronto. Eu comecei, professora, separando dinheiro, né? Chegava o dinheiro das lojas, na época a gente tinha movimentação de dinheiro, hoje em dia não existe mais isso, graças a Deus. Então a gente, eu trabalhava no financeiro, que era onde minha mãe trabalhava. Então eu ficava lá para ficar sob a supervisão dela. Depois eu comecei a ficar num setor que era conferindo as notas de entrada. Então eu via se os lançamentos estavam coerentes com as notas fiscais, que já começou a ficar um pouco mais ligado ao comercial. E aí depois eu lembro que eu comecei a atuar mais no nosso atacado, sendo que sempre existia uma pressão para eu ir para a área comercial, porque eu sempre fui mais extrovertida, mais comunicativa, e aí ok, vamos para o comercial. Comecei a colar nos gerentes que a gente tinha na época, e eu acho que o grande marco na minha carreira foi quando a minha irmã faleceu.
né? Então, quando a minha irmã faleceu, há 9 anos atrás, eu disse assim, pronto, agora não tem mais ensaio não, agora é vida real. Então, eu de fato entrei de cabeça no comercial, assumindo. Meu pai ainda dava muito suporte, porque o comercial estava abaixo dele na época. Tinha um gerente, mas estava abaixo do meu pai. E aí eu peguei, comecei a entrar, e hoje em dia, algumas coisas eu ainda divido com ele, mas grandes fechamentos, grandes negociações, eu não preciso mais passar para ele, eu já consigo fechar sozinha. E aí, há uns 2 anos atrás, também assumi o marketing da empresa, então também a gerente de marketing fica na minha guarda, no meu guarda-chuva, e aí a gente vai tocando. Mas isso não quer dizer que a gente fique só no comercial e marketing, não, que eu digo que dono não tem esse direito. O dono, ele é dono do negócio como um todo. Então, toda reunião de contabilidade eu tenho que estar presente, fechamentos, jurídico, logística, atacado, tudo está na nossa guarda. Quando menos espera, minha irmã liga, estou com um problema aqui no RH, estou querendo resolver assim, 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 o que é que você acha? Eu disse, concordo. Então, os setores dela, ela divide comigo, os meus eu divido com ela. Glauber, estou querendo contratar um comprador assim, 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 assado, o que é que tu acha? E aí a gente vai discutindo e vai resolvendo. Então, a gente tem que ser multidisciplinar hoje. Eu acho que cada vez mais o mercado ele está saindo um pouco do especialista e indo para o generalista nesse sentido. Não que você não possa se especializar, mas você tem que ter noção do todo. Hoje, quando eu converso com os meus compradores que são diretamente ligados a mim, e eu digo a eles que eles não podem fazer uma determinada ação na empresa, eu explico por quê. E muitas vezes eu estou tendo uma visão contábil, por isso que eu não deixo eles fazerem a ação comercial. E eles, por si só, eles nunca iam descobrir isso. Então eu tento explicar para que eles comecem a ter noção de áreas que não são deles, mas que impactam no serviço dele. Incrível. Você tem 5 irmãos? Não, pelo amor de Deus. Éramos 4, minha irmã faleceu, somos 3. São 3. E tem um terceiro na empresa também? Tem, o GG. O GG é o mais novo. Ele está trabalhando na área de operações hoje. Empresa familiar, quem manda sempre é o mais velho, né? Eu sou a do meio agora, mas vai dar certo. Já deu, já deu. Gladys, muito obrigada. Estou assim muito feliz de conversar com você, essa linguagem tão madura, tão profissional. Isso para a gente é assim uma alegria, uma honra, né? É o melhor retorno que a gente pode ter da nossa profissão. Obrigada de coração. Professora, eu que agradeço e agradeço pela paciência, porque a gente não tinha essa maturidade na época de faculdade, né? Mas agradeço por todos os ensinamentos que a senhora passou e todos os outros professores que passaram, né, lá pela FEAC e nos ajudaram de alguma maneira a chegar onde a gente está aqui hoje. Então, obrigada ao UFC, obrigada a todo mundo aí que contribuiu para que a gente pudesse estar aqui. Que lindo! Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.